Acho que todo mundo tem uma história semelhante para contar e cada um tomou um rumo diferente. Então, eu vim de um casamento que estava fracassando, estava indo de mal a pior, a minha empresa naquele momento estava quebrando, e assim, uma dívida alta para aquele momento, 2 milhões de reais, para mim era um bom dinheiro, estava sem dinheiro, o casamento estava fracassando, a empresa estava fracassando, imagina, a autoestima estava indo a zero. E o que eu quero dizer com isso? Eu acordava planejando meu suicídio. Esse era o meu dia, acordava pensando como é que eu vou me matar. Era assim, ponto, sem palavrinha bonita, encenada, é isso. Essa era a minha vida antes de Dianética. Olá pessoal, boa tarde. Nós estamos falando hoje do nosso novo investimento, que não é um investimento em matéria de dinheiro, em matéria de mercado financeiro, mas é um investimento no ser humano. A figura mais importante que tem na Terra hoje são todas as formas de vida, mas quem é responsável por todas elas é a figura humana, ou seja, nós. Não é só nós dois, nós, todos nós. Por que a gente está falando uma coisa que parece uma filosofia barata? Não é uma filosofia barata. Você está vivendo com uma notícia hoje que está deixando você assustado, que é a notícia da pandemia. Você está ouvindo gente falando mal de políticos, daquele país, daquele outro e daquele outro. E nós não falamos de política, nós não falamos de valores, nós não falamos de dinheiro, nós falamos de vida, de sobrevivência. Nós somos estado ideal. É a nossa primeira apresentação hoje como estado ideal e nós vamos dizer para você por que nós viemos. Eu sou Jairo, estou me formando como auditor de Dianética, já auditei uma quantidade aí, ainda pequena, mas para o número de resultados que deu, fantástico, eu atendi aproximadamente 20 pessoas. Esse aqui é o Tarcísio, nosso mais novo convidado, que ele já deixou de ser convidado, na verdade, ele se tornou membro daquilo que nós chamamos de Dianética. Dianética é o poder da mente sobre o corpo, é o que nós defendemos hoje. Por que nós estamos aqui? Cada um de nós tem uma história, cada um de nós seres humanos temos uma história de vida. E a nossa história de vida ajuda a nós definirmos para onde nós queremos ir, o que nós queremos fazer, o que nós queremos deixar como legado. Então, vou começar um pouquinho comigo, mas antes, Tarcísio, se apresenta, por favor. Olá, personas, tudo bem com vocês? Meu nome é Tarcísio, como o Jairo já disse, e faço parte, né, da Dianética já faz um tempo, né? Porque eu me encontrei, basicamente, para vocês entenderem o porquê que eu me juntei à Dianética, porque eu me encontrei. Sabe aquelas dúvidas que você tem com relação à sua própria mente, com relação à sua própria vida, e aí você fica pensando e pensando, o que eu faço, por que eu estou pensando isso, de onde está vindo isso, qual é a origem disso, qual é a estrutura disso, ou seja, daquela ansiedade, insegurança, medo, tudo que você sente. Tem uma origem, tem uma estrutura, só que Dianética ajuda você a entender isso, porque Dianética significa basicamente através da mente, tá? E é isso que você entende com Dianética. Por que você sente ansiedade? Por que você sente insegurança? Por que você sente medo? Por que você sente receio na hora de tomar a decisão? Eu tenho certeza que você já passou por isso. Na hora de você decidir qualquer coisa, um emprego novo, um negócio novo, uma relação nova, qualquer coisa, até ir ali na esquina para sair, respirar, você pensa alguma coisa. Algo te trava e você não sabe o porquê. E o intuito de Dianética, e não é por acaso que é o livro mais lido e influente, né, com relação à mente humana do mundo, inclusive, Dianética está presente em mais de 200 países, não é à toa, porque muitas pessoas tinham essa dúvida e uma pessoa se prontificou a estudar a mente. Ele dedicou praticamente a vida dele, que é o Hubert, né, o Ron Hubert, ele dedicou a vida dele a escrever Dianética, o poder da mente sobre o corpo, né? E é por isso que é estado ideal, né, junto a várias pessoas que representam Dianética ao redor do mundo, se engajou também a apresentar para vocês que existe uma forma, e não muito cara, de entender a própria mente de vocês, para que vocês parem definitivamente de ficar com tantas dúvidas a respeito de vocês próprios, né? Imagina, a mente é sua e você fica, que é isso que eu estou pensando? De onde que vem esse pensamento? Por que eu sinto com tanta intensidade?
Dianética faz você entender isso e como isso acontece, que é o mais importante. Como, em que momento da sua vida você desenvolveu isso e por quê? E como isso afeta, não é só uma lembrança. Quando isso vem à tona de novo, essa ansiedade, por exemplo, que você sente, quando ela vem à tona de novo, ela tem um efeito muito maior do que você imagina. E Dianética, o poder da mente sobre o corpo, que é esse livro que o Jair está segurando, faz você entender isso. E também o Tese Original, que é o livro mais introdutório para isso aqui. É um livro mais assim que você consegue ter uma noção do que você vai ter aqui. Aqui é para você mergulhar na tua mente. Aqui é para você ter uma noção do que são algumas coisas que a sua mente faz, que inclusive não deixa você entender por que faz. E do porquê a Dianética foi criada também. Exatamente. A propósito, Dianética é uma tecnologia. Então, como nós havíamos falado, nós vamos falar um pouquinho da nossa história. Eu estou na Dianética há aproximadamente 15 anos. Tive um problema, acho que todo mundo tem uma história semelhante para contar e cada um tomou um rumo diferente. Então, eu vim de um casamento que estava fracassando, estava indo de mal a pior, a minha empresa naquele momento estava quebrando, e assim, uma dívida alta para aquele momento, 2 milhões de reais, para mim era um bom dinheiro. Se eu estava sem dinheiro, o casamento estava fracassando, a empresa estava fracassando, imagina, a autoestima estava indo a zero. A minha empresa ainda existia, só que eu não estava, na verdade, percebendo, ou para ser mais honesto possível, eu estava me recusando a ver que a empresa estava quebrando e eu não queria aceitar. E não se trata de pensamento positivo ou negativo, se trata de uma verdade, de uma série de fatores que estavam se apresentando, o quadro estava se mostrando de uma maneira que eu tinha deixado passar várias coisas, ou por medo, ou por preguiça, ou por vários outros motivos. Alguns deles o Tarcísio falou aqui. Então, o que ele sugeriu? Ele sugeriu que você pare de ficar ansioso. Na verdade, a gente tem um propósito de fazer com que as pessoas parem de fazer vários processos. Que elas parem de brigar, que elas parem de sofrer, que elas parem de aceitar informações falsas, que elas parem de tomar decisões erradas, assim como eu tomei, assim como o Tarcísio tomou e assim como todo o nosso grupo dentro de Dianética tomou também. E quando nós obtivemos essa tecnologia, quando nós conhecemos a tecnologia, quando nós começamos a ver a razão que nos levava a cometer todos esses enganos, a gente começou a olhar o mundo de outra maneira. Então, no meu caso, foi essa série de fracassos. Aliás, eu estava fracassando como ser humano também, como família, porque eu ainda tinha minha mãe, meu irmão. Naquele momento, meu irmão estava, enfim, falecendo, minha mãe ficando viúva. Quer dizer, tudo estava indicando que eu ia ser um ser humano fracassado e que o caminho, naquele momento, para mim, era o suicídio. A propósito, nós não estamos vendendo nenhum plano milagroso. Isso aqui é uma tecnologia de melhoramento humano. Hoje existe uma tecnologia de TI, existe uma tecnologia mecânica, existe uma tecnologia de aparelhos celulares, esse que provavelmente você está assistindo a gente, mas aposto que você nunca ouviu falar de tecnologia humana. É nela que a gente trabalha. Por quê? Porque é a máquina mais bem desenhada pela natureza. A máquina que é tudo perfeito, é exata, é a mente humana. Então, não existe computador na Terra com capacidade ainda para atingir a capacidade de melhoramento que a mente humana tem. Tá, mas por que você está vendo tanta gente fracassar? Por que você está vendo tanta gente brigar na rua, perder dinheiro, ser assaltada, entrar na rota do fracasso, que era o meu caso? Depois o Tarcísio vai contar a história dele também. Por quê? Porque existe uma coisa chamada dados falsos. Muita gente vai usar uma outra palavra que uma outra tecnologia usa, que é uma tal de crença limitante. Gente, não é crença, são dados, são informações. Tudo que você faz baseado em informações. E vou dar uma prova bem simples para você. Existe uma coisa chamada despertador. Você coloca uma informação no despertador para ele fazer você acordar ele de manhã. É uma informação. Você liga a televisão, tem um repórter lá falando. É uma informação. Você tem, por exemplo, seus pais
que falaram para você que passar debaixo de escada dá azar. É uma informação. Tem a ver com crença? Nesse caso entra a crença, mas não é a crença, é a informação. Você só acreditou numa informação. E é a informação que faz com que as pessoas percam dinheiro, percam coragem, percam a capacidade de, por exemplo, ir para uma prova, num vestibular, ou prestar um concurso público, ou colocar um projeto tão sonhado na vida para fazer com que esse projeto seja executado e que você consiga atingir os seus sonhos. Todas essas coisas que o Tarcísio falou e que nós estamos colocando aqui e que o Ron mostra para a gente o tempo todo, de que são dados que são colocados, que são instalados na nossa mente desde o momento da concepção, desde o momento em que a gente começa a aprender a falar. Então, concepção, depois aprende a falar, e aí a gente já começa a fazer um monte de coisa de acordo com uma programação que foi feita de maneira errada. Então não depende de crença, depende de informação, depende daquilo que foi feito para nós. Esse livro e a nossa tecnologia vão mostrar para você qual é o GPS, qual é o mapa da mina, qual é o caminho que você deve seguir e que nós estamos seguindo, que está fazendo total sentido para nós, independentemente de você ter passado por um psicólogo, independentemente de você ter a sua crença religiosa, independentemente do respeito que você tem pelos seus pais, pela cultura familiar, pelo teu contexto de família. A nossa tecnologia, ela se aplica a todas as coisas, todas as coisas. Desde o momento que você quer aprender, por exemplo, a estudar melhor, passando para o momento do aprendizado, para o convívio com a família, com a humanidade, com o seu grupo social. Tudo isso tem programações. E se a programação foi feita errada no momento em que você nasceu, você vai acabar fazendo coisas erradas a vida inteira. Então isso vai levar você para onde? Com a programação errada. Como ele já falou, angústia, ansiedade, briga de trânsito, perda de dinheiro, perda de respeito, perda de amigos e outras infinitas perdas. Tem como evitar isso? Tem. É fácil? Pensando bem, é fácil. Ela se torna fácil depois que você aprende. Mas você precisa de uma pessoa ali para te ajudar. Como é que essa pessoa vai te ajudar? Na verdade, essa pessoa já deixou esse legado para nós aqui. É esse material aqui. Então aqui você tem a explicação de como que a descoberta foi feita. E aqui tem a explicação de como que isso age no teu dia a dia. O Tarcísio vai falar um pouquinho da história dele para você conseguir entender o que a gente quer deixar de informação hoje e qual é o nosso propósito daqui para frente e como que a gente quer deixar mais e muito mais pessoas conscientes, saudáveis mentalmente, saudáveis também na parte corporal. Por quê? Porque a gente só tem problema de saúde porque a gente recebeu um dado falso. Porque que isso faz com que muita gente fracasse, porque que muita gente desiste, inclusive, de viver. Vou ser bem franco com relação à minha história. Até conhecer isso aqui e falar, isso aqui faz sentido. Porque talvez você esteja vendo isso e ficando, nossa, que interessante, mas será que faz sentido? Eu também estive no seu lugar e eu pensei a mesma coisa. Mas antes de chegar a isso aqui, minha vida, né? Ela estava indo muito bem, eu tinha uma parceria de negócio fantástica e, sabe, tava decolando, assim, é uma oportunidade que eu encontrei. Eu trabalho com o mercado financeiro, né? Eu sou empresário nessa área. Só que aí, ok, fui me desenvolvendo no mercado, criando a minha carreira, dando as minhas aulas, porque eu também dou mentorias no mercado financeiro, mas não vem ao caso, essa é só a minha profissão, tá? Só que chegou um momento da minha profissão que eu desandei, que coisas foram acontecendo, eu estava num relacionamento também, né? Vou deixar isso claro, porque isso tudo foi um fator para que acontecessem coisas comigo. E ok, tava bombando na empresa que eu tava, a parceria tava indo muito bem, tava dando aulas à escala internacional, tava indo tudo bem, o reconhecimento crescendo, o relacionamento indo bem, parecia que tudo tava bem. Você provavelmente sabe esse momento da vida, né? Onde tudo parece que não vai dar nada errado. Eu vou sair, não vai chover, entendeu? É aquele sol bonito e tal, não vai acontecer nada. Vai ter um tapete vermelho na saída da sua casa. Exatamente, essas coisas assim. Tá tudo de bem. Cinema, né? De cinema, Tipo, tá tudo bem, tudo tranquilo. É o que eu achava.
Aí começou a acontecer algumas coisas. Você entende o que eu tô falando, né? Se você já passou por isso, você sabe do que eu tô falando. Aconteceu algumas coisas, a parceria começou a desandar, aquilo que parecia tão bom não tava mais tão bom, meu relacionamento começou a ficar complicado, muitas discussões, muitas ciumeiras, muitas inseguranças e etc. E aí eu tive problemas com o cigarro, né? Se você é fumante ou se você conhece alguém que é fumante, sabe o porquê que a gente começa a fumar, né? Dá uma sensação no cérebro que parece que tá ok, que é legal, a gente fuma, fica tranquilo, quando a gente está com raiva fica tranquilo, a gente, quando está estressado fica tranquilo. Esse é o pensamento de um fumante. Por isso que a gente fuma, e quando a pessoa chega na gente e fala assim, para de fumar, a gente fala, não, a gente continua. Só que no fundo todo fumante sabe que isso não adianta, né? A gente chega a essa conclusão, não adianta. Só que eu entrei nessa fase, né? Entrei em parafuso, inclusive. Nesse livro você entende melhor e nesse também o que é parafuso, o que é entrar em parafuso. Então é bom que vocês pensem em ler esse material. Mas voltando, entrei em parafuso, né? A minha cabeça começou a ficar meio assim, meio grog, comecei a ter esse problema com cigarro, abstinência e tudo mais. Comecei a ter crises de ansiedade, a parceria não estava indo tão bem. E eu já tinha um histórico de outras parcerias que não tinham dado certo e essa era tão boa por conta disso. Porque finalmente estava dando certo, mas começou a desandar, a gente não estava com uma comunicação muito legal, inclusive neste livro também, você entende um pouco mais sobre comunicação, como isso é importante e como que o seu estado emocional baixo ou elevado modifica a sua comunicação. Então se você tem problemas de se comunicar, por exemplo, isso aqui é para você, entendeu? É coisas para o seu dia a dia. Mas enfim, parceria foi desandando, relacionamento também, problemas com cigarro, crise de ansiedade uma atrás da outra e eu não entendi o que estava acontecendo. Chegou um momento que me encontrei como o Jairo também se encontrou. Eu pensei, bom, a melhor solução é suicídio. E o que eu quero dizer com isso? Eu acordava planejando meu suicídio. Esse era o meu dia, acordava pensando como é que eu vou me matar. Era assim, ponto, sem palavrinha bonita, encenada, é isso. Essa era a minha vida antes de Dianética. E aí eu fiquei pensando, putz, o que eu vou fazer, né? A parceria tinha acabado, só que a parceria acabou, meu relacionamento acabou, tudo acabou ao mesmo tempo. Então imagina como a minha cabeça ficou. Coisas que estavam parecendo muito boas, de repente sumiram, né? Esse era o meu estado quando eu conheci Dianética. E aí começaram a ficar me falando de Dianética. Dianética. E eu, caramba, velho, o que é isso aí? Fui ler. Comecei a ler esse livro. Dianética, o poder da mente sobre o corpo. As primeiras páginas desse livro tem um efeito muito melhor do que qualquer coisa que eu já tomei na minha vida com relação a remédio para me sentir melhor, tá? E eu digo isso com total sinceridade porque eu cheguei a esse ponto também de tomar alguns remédios, porque era o que eu tinha de informação que iria me ajudar e ajuda por um tempo. Só que eu queria uma coisa perene, que resolvesse, que tirasse essa carga. Você que tem ansiedade, insegurança, tudo isso, você sabe que você sente uma carga. É por isso que você tem dificuldade de se comunicar com as pessoas. É por isso que você tem dificuldade de sair na rua. É por isso que você tem dificuldade de chegar em alguém que você tanto gosta e falar, putz, eu te amo. Por exemplo. Por exemplo. E é uma coisa que eu tenho certeza que você quer falar pra alguém e você não consegue. E eu sei que isso é importante pra você, mas por conta dessas cargas, dessas emoções, que são muito chatas, ansiedade, insegurança, tudo isso é muito chato, você já deve ter perdido a oportunidade da sua vida por conta disso. Eu também perdi. E quando a gente não só perde a oportunidade, mas também se perde, a gente recorre ao que tem, remédio e etc. E isso não estava me ajudando. E, inclusive, neste material, você entende também que os efeitos que isso tem no seu corpo não são coisas boas, entendeu? Então, assim, era uma coisa que tinha um efeito provisório e que não estava me ajudando, o meu corpo em si. Aí eu lia só as primeiras páginas disso aqui, só as primeiras. E aí eu fico, como, né? Eu leio um livro e eu fico, caramba, então é isso. É isso então que era o problema. Era isso então que estava me fazendo pensar em suicídio. Era isso que estava me fazendo pensar em fumar. Era isso que estava me fazendo pensar em beber. Era isso que estava me fazendo ficar trancado dentro de casa, não querendo sair, né? Sem rumo. Eu estava sem rumo. O Jairo, quando ele me conheceu, ele sabe disso. Eu falei, cara, minha vida é essa aqui, ó. E ele me escutou, eu escutei a história dele. Então, assim, tudo o que a gente passou foi real, doeu,
machucou, fez a gente pensar que acabou, não tem mais saída. Só que só isso aqui, esse material, livros, ajudaram a gente a sair dessa situação que a gente se encontrou. Então, o Ron só fez isso aqui porque ele percebeu que muita gente estava num estado como o Jairo e eu, ou pior, entendeu? E ele viu que, não, calma aí, tudo está em torno de emoções negativas. Deixa eu estudar. Aí ele descobriu uma tal de mente reativa. O que é mente reativa? Neste material, Dianética, o poder da mente sobre o corpo, você sabe o que é mente reativa. Ah, isso aqui é Illuminati? Talvez você esteja pensando isso. Não. Olha esse triângulo e vire ele. Você vai entender que isso aqui é a sua emoção negativa. É a estrutura que ela tem. Mas como é que isso aqui pode ser uma estrutura da mente? No material você entende como que isso pode ser uma estrutura da sua mente. Porque isso aqui que está o problema. Aqui no pico da pirâmide é a emoção que está fazendo você ter várias complicações na sua vida. Várias decisões falhas. Exato. Mas a pirâmide não é só aqui. Tem tudo isso aqui. Isso tudo é um monte de emoção negativa que você tem acumulada e linkada em uma só. Ah, mas como é que isso funciona? Nesse material você entende, tá? Nesse material, neste material. É por isso que é o livro mais vendido sobre mente humana da história. Dianética, o poder da mente sobre o corpo, é best-seller, tá? Então, Dianética não está em 200 países por acaso. Ela não tem o tamanho que ela tem por acaso. Existe um navio que fica no Caribe, certo? Que é só para estudo e treinamento de Dianética. Ah, treinamento de quê? Para a sua vida. O que é a sua vida? O seu dia a dia. O seu trabalho, seus estudos, suas relações. Plano de sucesso. Plano de sucesso, plano de negócio. O que você quer para a sua vida? O que você quer para a vida dos seus filhos, caso você tenha? E se você quiser filhos, como é que você quer que eles cresçam? Ou se você quer se tornar um empresário, como é que você quer fazer que tua empresa tenha sucesso? Tem treinamento específico para tudo. Detalhe, tem um treinamento que ele é homologado pela Marinha dos Estados Unidos. Sim. Desculpa por te interromper, Tarcísio. Nós estamos falando aqui da parte ruim, porque nós, no início da live, nós falamos o quê? Você está ouvindo notícia ruim, você liga a televisão, repórter falando de tragédia, você conversa com um vizinho e fala, olha, pegou aquela doença lá que a gente não fala, e outra, e outra, e outra, e outra. A propósito, isso aqui não é só, o alvo não é só as pessoas que estão com problemas. Puxa vida, tem pessoa que não tem problema? Nós também não sabemos, mas o que nós sabemos é o seguinte, isso não serve só para você, na hora que você chegou no fundo do poço, como eu cheguei, como várias pessoas chegaram, isso aqui também é para você que de repente conhece alguém que está precisando de ajuda e já foi tentado de tudo. A pessoa já foi para o hospital, já tomou uma tonelada de remédio, já conversou com, sei lá, com um pai de santo, com um pastor de igreja evangélico, e nada contra, que fique bem claro. Mas se existe uma maneira racional de você resolver isso, se existe uma tecnologia, como eu já disse, uma tecnologia humana, se existe histórico, aqui está o meu histórico, aqui está o histórico do Tarcísio. O Tarcísio já falou várias vezes, a tecnologia está presente em 200 países. Calma lá, 200 países, então quantas pessoas tem em cada país só de membros de Dianética? Então, assim, é uma história de sucesso, Então, tem pessoas que vieram para se conhecer melhor, tem pessoas que vieram porque elas se agarraram à vida de uma forma que, se alguma maldição acontecer na minha vida, eu não vou me perdoar nunca porque eu fracassei. Então, existem vários pequenos fracassos em várias outras áreas da vida, e se você juntar todos eles, você vai tender a sucumbir, a desistir ou a achar que você precisa se suicidar. Não é esse o caminho mesmo. O caminho é um só. Informação precisa, dado verdadeiro, tecnologia e o que é melhor, uma quantidade imensa de pessoas que estão dispostas a te ajudar, como ajudar a mim, como ajudar o Tarcísio, como ajudar essas pessoas ao redor do mundo e como ajuda várias outras pessoas.
Mais uma coisa, nós estamos falando de 2 produtos. Nós não somos meros vendedores de livros. Se você vai adquirir um material desse como mais um que eu vou ler e vou colocar lá na cabeceira da minha cama, não é isso. Não compre, aliás. Exatamente, a gente não faz questão. O que tem aqui? Aqui tem os motivos da criação da tecnologia. Aqui tem a tecnologia funcionando. Aqui você pode inclusive se tornar um terapeuta se você quiser. Por que a gente está apresentando esses 2? Esse aqui é para quem quer se aprofundar mais. É para quem quer ajudar outras pessoas. É para quem quer aplicar a tecnologia para si, para os entes queridos, para os familiares, para as pessoas que a gente ama. E se a pessoa fala assim, eu quero ajudar a humanidade, esse aqui é o mais recomendado. Esse aqui é para quem tem uma certa dificuldade de leitura, mas nós recomendamos veementemente que você adquira os 2. Mas aqui é a porta de entrada. Aqui você vai entender as razões que me trouxeram para cá, que trouxeram o Tarcísio e que trouxeram outras pessoas. E como que você pode fazer para deixar um legado para a humanidade de construção. Você já pensou você chegar no fim da vida? É meio bizarro o que eu vou falar, é meio humor negro, mas imagina assim, você está lá num velório, e aí aquela pessoa que morreu, você começa a andar pelos corredores e ouvir aquelas pessoas lá no velório falando, putz, nós estamos aqui assim, meio que por caridade daquela pessoa. Se essa pessoa fosse você, mas eu já morri, ok, já morreu, ok. E os filhos? E as pessoas que você ama. Então, nós perguntamos para você, que legado que você quer deixar para a humanidade? Um legado baseado em mentiras? Um legado baseado em informações falsas? Um legado baseado em fracasso e mais fracasso e mais fracasso? Nós estamos falando de algo que vai transformar, sim, a tua vida. Para ser mais preciso ainda, você vai transformar a sua vida. Só que você vai ter o manual de instruções da humanidade. O manual de instruções que vai dizer para você como devo proceder se, por exemplo, se eu acordar com dor de cabeça. Como eu proceder se eu passar por 2 pessoas e ver que elas estão brigando. Ele falou o nome aí, mente reativa. Mente reativa é uma mente que reage. Só vou falar isso, senão vai criar uma confusão na tua cabeça. Se você tem um manual de como fazer, de como proceder nessas e infinitas outras situações, e se você não conseguir obter resultado em nenhuma dessas situações, mas você tiver um manual ou tiver um terapeuta que vai chegar para você e vai falar, bom, então vamos lá, vamos fazer uma busca na sua linha do tempo, que a propósito foi o caminho que eu escolhi quando eu entrei aqui. Nós chamamos esse terapeuta de auditor de dianética. Ele fez uma pesquisa para ver o que aconteceu na minha linha do tempo, na minha história de vida, na minha infância. Ele perguntou sobre os meus pais, depois outros acontecimentos, até que eu cheguei a contar da minha empresa. E no começo não foi muito fácil, inclusive, porque, como o Tarcísio falou no começo da live, pode ser que isso esteja soando um pouco estranho para você. Nossa, mas isso é milagroso? Não, não tem milagre nenhum. Isso aqui é informação pura, verdadeira. São dados, é ciência, é uma ciência que foi testada e aprovada e que funciona. Funcionou para mim e vai funcionar para você também. Exato. E outra coisa, só para complementar esse ponto de milagre, o próprio Ron, no livro, fala que algumas pessoas que conheceram acharam que era milagre, assim. Quando elas aplicaram na vida delas, elas ficavam, caramba, o que é? O que você é? Chegavam pro Ron e falavam, o que você é? Você é alguma coisa divina, sei lá? Não, isso é só a sua mente. O Ron falava isso. Isso tudo é só a sua mente. Por exemplo, nesse livro você descobre que 90% das doenças que existem, das mais mínimas, as menos prejudiciais, até as mais prejudiciais, por exemplo, câncer, sabe qual que é a origem? A tua mente. Tem um nome científico para isso que o Ron descobriu. Tudo em Dianética foi testado e retestado, testado e retestado várias vezes para ter certeza que é isso, entendeu? O propósito de Dianética é deixar você num estado ideal. E é por isso que nós nos chamamos assim, estado ideal. A gente quer que você conheça algo, que você leia e aplique. Não é para você, como o Jairo falou, não é para você pegar o livro, ai, nossa, achei legal, vou comprar. Aí você compra e deixa o livro lá na prateleira e pronto.
Primeira coisa, você não está respeitando você e o seu dinheiro. Você trabalha para conseguir dinheiro. Você está depositando esforços para adquirir uma coisa para deixar no canto. Uma coisa que pode ajudar você em várias questões que mal você e às vezes pessoas à sua volta estão entendendo, e não é necessariamente culpa delas. Elas também não têm as informações necessárias. Aí você vai comprar para deixar lá. É melhor não comprar. Não compre, aliás, se for com este objetivo. Isso aqui é um material de estudo sério, é uma coisa que pode ajudar você. É para você ler de cabo a rabo esse livro. E é para todas as áreas da vida. Exatamente. Inclusive, vamos supor que você tem alguma religião, que algumas pessoas podem se perguntar sobre isso. Ah, mas eu tenho religião que não sei o quê. Ótimo, você tem uma religião porque isso faz bem para você, certo? Em algum momento da sua vida você pensou, isso é o que eu preciso. É o que eu sinto que preciso ter na minha vida. Eu quero seguir isso. Não tem problema. Esse livreto, O Caminho para a Felicidade, inclusive foi escrito também pelo Ron. E ele fala aqui para você ter uma vida melhor. Simplesmente isso. Inclusive, adquirindo um desses materiais, você ganha isso aqui de brinde. Além da consultoria de livros, caso você tenha dificuldade de leitura. Tá? Ou queira se aperfeiçoar na tecnologia, ou queira Exato. Inclusive ser um terapeuta, né? Exatamente. Mas só para encerrar esse assunto de religião, tem uma parte específica deste livreto que fala: respeite as crenças religiosas dos outros. Então, você pode ser o que for. Na Dianética tem católico, tem congregação, cristão, messiânico, tem tudo quanto é religião tem que você pode imaginar. Tudo isso aqui é para ajudar você até seguir melhor o que você acredita. Porque você tem um grupo de pessoas que estão ali no mesmo objetivo que você. Isso aqui pode ajudar você a se comunicar melhor com essas pessoas, ajudar essas pessoas. Não tem problema, você não precisa largar a tua religião por conta de Dianética. Dianética é o estudo da tua mente. Aliás, não precisa largar nada, né, Tarcísio? Nada! Se a gente fazendo um monte de coisa, a gente quase fracassou. E aí conhecemos pessoas também bem-sucedidas. O nosso caso foi porque a gente não tinha mais para onde correr e nós nem procuramos, na verdade, essa tecnologia. Ela nos encontrou e falou assim, pô, você vai ficar dando burro em ponta de faca? Sim. Não. Então, não é só para esse caso, é para qualquer caso. Lembra que eu falei para vocês, vocês podem ajudar pessoas que vocês amam, que vocês confiam, ou se vocês têm um propósito de ajudar outras pessoas também. A ideia aqui é entregar para você um manual de sobrevivência que serve para qualquer área da sua vida, para qualquer área da sua vida. Quer você esteja num momento difícil, quer que você esteja num momento de prosperidade, de melhoramento espiritual, para todas as áreas. Por isso que ele falou, por que a gente mencionou religião? Por causa que a gente mencionou milagre. Milagres são coisas que as religiões operam. A gente respeita. Aqui é uma tecnologia. Inclusive, você vai entender melhor a tua religião. Exatamente. Você entende melhor. Isso vai ser muito bom para você. Entendeu? Então, não precisa se preocupar quanto a isso. Isso é só um estudo da sua mente. Então, para concluir, você já passou por alguma situação na sua vida que você discutiu com alguém e sentiu alguma coisa ruim por ter lembrado disso? Dianética pode te ajudar com isso. Você já provavelmente tem alguma situação que você pensa e só de você lembrar dessa situação você sente uma coisa ruim, um incômodo? Isso é carga. Dianética pode te ajudar com isso. Carga emocional. Carga emocional. Muito obrigado. É uma carga emocional que, se você não aprende como ela acontece e como você elimina, isso pode prejudicar vários fatores da sua vida prática, tá? Então, por isso que a gente falou, o livro não é para você pegar e deixar em qualquer lugar. Leia e aplique, é automático. Provavelmente você vai ler e você já vai se dar conta de muita coisa, assim. É automático, mas caramba, como é que é automático? Como é que eu vou saber disso? É só você adquirir, tá? Inclusive a gente vai deixar um link aqui para vocês, caso vocês o queiram, tá? Mas é isso, Dianética pode ajudar você com absolutamente tudo na sua vida. Tudo. Desde a parte emocional até a parte de trabalho, relações, absolutamente tudo. É por isso que nós existimos, é por isso que Dianética existe, é por isso que ela tem o tamanho que ela tem, é por isso que até pessoas famosas fazem parte de Dianética e é por isso que nós estamos aqui
para te mostrar que existe uma forma de você alcançar o seu estado ideal, ok? E é isso. Mais algum recado, meu amigo? Eu acho que não. Tá Acho legal. que não. Esse é o nosso primeiro trabalho, provavelmente algumas coisas ficaram em dúvida. A gente quer apresentar essa tecnologia para você de uma maneira simples, objetiva. Nós aceitamos sugestões. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. A gente vai colocar o nosso link aí abaixo. E a gente espera vocês na próxima live.